Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer mais alguns exemplos de progressão aritmética. O exemplo D diz o seguinte: determine quantos múltiplos de 3 há entre 100 e 500. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é identificar qual é o primeiro número dessa sequência, que é um múltiplo de 3. Então, o 100 nós sabemos que não pode, porque tem que estar entre 100 e 500 e ele também não seria múltiplo de 3. 101 também não serve porque ele não é múltiplo de 3, né? Que 1 mais 0 mais 1 dá 2. Já o 102 já é um múltiplo de 3, então o primeiro valor dessa sequência vai ser o 102. E aí vão ter vários números aqui, o último termo, né? Vamos pensar, 500 não pode, o menor que o 500, 499. 9 mais 9, 18, mais 4, 22, e 22 não é divisível por 3. Então, 498. 498 já vai poder. Por quê? 498. 8 mais 9 é 17. 17 mais 4, 21. E 21 é múltiplo de 3. Então, a gente já sabe que essa sequência, a gente vai ter o primeiro termo dela sendo 102 e o último termo dela 498. E ele quer saber quantos múltiplos de 3 que existe, né, entre os números 100 e 500. Então, a fórmula do termo geral de uma PA vai ser AN igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. O AN, que é o termo geral, ou o último termo dessa sequência, vai ser 498 igual o A1, que é o primeiro termo dessa sequência, 102, mais o N é o total de termos dessa sequência, que é o que eu quero descobrir. Então, eu vou repetir a letra N menos 1 vezes o R. O R é a minha razão. Como a gente está vendo os números que são múltiplos de 3, a gente, para descobrir o próximo número depois do 102, por exemplo, era pegar 102 mais 3, 105. O próximo número, 105 mais 3, 108. Próximo número, 108 mais 3. E assim a gente consegue achar qualquer termo dessa sequência. Então, a razão dessa PA vai ser o 3. Esse 102 que está positivo, eu posso passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar 498 menos 102 igual. Aqui eu posso aplicar distributivo, ó, 3 vezes N, 3 N's. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, aqui vai ficar 396. Esse menos 3 eu passei para o outro lado, mais 3. Isso aqui é igual e eu repeti 3 N's. Então, 3 N's vai ser igual 396 mais 3, 399. Né? Esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, fazendo essa divisão aí, eu vou achar N igual a 133. Então, qual é a resposta? Há 133 múltiplos entre 100 e 500. Aí eu coloquei por escrito a resposta, né? Que há 133 múltiplos de 3 entre 100 e 500. Próximo exemplo. A letra G é o último exemplo que eu quero resolver de PA. E aí vocês já vão ter base suficiente para fazer qualquer questão. Diz o seguinte, qual é o valor de... Aí ele está mostrando aí uma soma de vários números, menos 61, mais menos 54, mais menos 47. Aí aqui eu botei reticências, né? Significa que tem vários números aqui sendo somados, mais 296, mais 303. Então, eu já sei quem é o primeiro termo dessa sequência, que é o menos 61, e o último termo dessa sequência, que é o 303. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quem é o N, porque eu vou precisar aplicar o N na fórmula da soma dos N termos de uma PA. Então, o termo geral de uma PA é a N igual a 1
mais n menos 1 vezes o r. O AN, que é o último termo, 303, igual a 1, que é o primeiro termo, menos 61, mais o N, que é o que eu quero descobrir, menos 1 vezes o R. Então, o R vai ser 303, por exemplo, né, menos 296. Então, o R vai ser igual a 7. Então, esse menos 61, vou passar para o outro lado, ele vai somando, então vai ficar 303 mais 61 igual 7 vezes n, 7n, 7 vezes menos 1, menos 7. Agora, eu vou passar esse menos 7 para o outro lado somando, então isso aqui vai ficar 7n igual 303 mais 61 mais 7. Então, 7n vai ser igual... Então, aqui vai ficar essa soma, vai dar 371. Esse 7 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 371 divididos por 7 vai ser igual a 53. Então, agora a gente já tem todas as informações para aplicar na fórmula do SN, que é o A1, o AN e agora o N. Então, o SN vai ser igual a 1 mais AN vezes N divididos por 2. Então, SN vai ser igual a 1, que vale menos 61, mais o AN, que é 303, vezes o N, que foi o que a gente acabou de descobrir, que é 53. Isso tudo divididos por 2. Resolvendo isso aqui, nós descobrimos que a soma de todos esses termos que aparecem aí nessa sequência vai ser 6.413. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só postar lá nos comentários na plataforma. Até a próxima aula.